Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre a próxima etapa aí da crise, que seria o fim das empresas zumbi. Apesar desse nome aí de ficção científica, se refere a empresas que não têm lucro, mas seus valores aí nas bolsas de valores estão muito altos, né? Vamos explicar por que isso ocorre, mas com essa nova, né, esse novo cenário, é simplesmente impossível continuar dessa forma. Maravilha, pessoal. Então, antes aí das notícias principais, temos as nossas mensagens, uma comunidade no Telegram, basta clicar no link, é apenas leitura. Nossa comunidade no WhatsApp em junho estará de volta, e a nossa comunidade paga com estratégias para um momento como esse econômico. Maravilha, pessoal. Então, vamos começar aí. Muitas pessoas brincam, né? O resumo do vídeo do Morfeu basicamente é: tudo vai acabar. Maravilha, pessoal. Mas infelizmente é por aí mesmo, né, gente? E obrigado aí às pessoas que mandam mensagens, né, que mantêm esse senso aí, né, cômico, porque realmente momentos como esse exigem, né, gente, da nossa esperança aí, que seja um pouco maior, pois realmente tem dias que é difícil, né? Tem dias que são difíceis, mas vamos lá. Começamos então, gente, com uma questão aí que é muito debatida nos grupos também, muito mesmo, referente às reservas cambiais, né, pessoal? Muitas pessoas aí falam, né, gente, veja, quando eu falo assim, né, de algum comentário que alguém fez, não é nada pessoal, né? Às vezes eu comento aqui alguma mensagem e a pessoa me pede desculpa, né? Não, gente, que é isso, muito pelo contrário, né? Falamos isso exatamente para ter discussão, né? E muitas pessoas dizem que essa estratégia de deixar o real muito alto perante o dólar, né, muito desvalorizado, na verdade, e com valor muito alto, seria, né, uma questão de você, no futuro, vender parte dessa reserva para pagar dívida interna, né, gente? E a gente fala muitas vezes aí que isso seria uma atrocidade, né? Por quê? Porque reservas cambiais servem para proteger o câmbio, pessoal, tá certo? E aí está, então essa matéria realmente está muito legal. Vejam aí, a luta do Banco Central para manter o dólar abaixo de R$6. Em um ano, o Banco Central teve que queimar quase 50 bilhões de dólares em reservas internacionais, né? Então, vejam aí, de 2010 até 2012, né, fomos de 240 bilhões de dólares a 380, e um ano aí já foram, né, 50 bilhões de dólares. Então, pessoal, a gente quis trazer essa questão de novo, né, para reforçar. Se não fosse, pessoal, se não fossem essas reservas que nós temos aí, e de novo, né, pessoal, se tem uma coisa que a gente fala sempre no canal, nossa política é horrorosa, os últimos governos foram pavorosos, né, extremamente corruptos, com planos de poder, mas se tem uma coisa que soubemos fazer como nação, foi realmente essa economia, que nada mais é do que uma grande economia, né? Soubemos guardar esse dinheiro para um momento como esse. Então, em primeiro lugar, não ter mais dívidas, né, em dólares, né? Então, temos uma despesa, um endividamento, né, interno e não mais externo, com o FMI, que em momentos como esse realmente sobem muito. Então essa foi a primeira lição de casa que o Brasil fez, né? Então deixar aqui dívidas internas em reais é muito importante. E em segundo lugar, ter então, né, uma reserva aí cambial para momentos como esse. Pessoal, é muito importante entender, se não fossem essas reservas, né, a gente poderia ter ataque especulativo, a nossa moeda aí seria muito mais desvalorizada, então já poderíamos estar aí, né, um dólar a R$10, e isso seria muito pior, né, mais uma vez, para a nossa nação. Imagine então não ter a reserva e ainda ter dívida externa, né? É isso que deixou o Brasil na lona, né, por muitas décadas, inclusive, e isso também trazia muita inflação, porque não adiantava o quanto você produzia, a sua dívida estava maior. Tá certo, gente? Então, de novo, vamos ter isso claro em mente, né? Isso são coisas aí de economistas, né? Mas nós, como cidadãos, é muito importante que, né, tenhamos isso em mente. Isso realmente foi um trabalho muito bem feito aí que fizemos. Maravilha, então o foco, pessoal, desse vídeo vai ser mais
questões aí externas, pois falamos muito aí, né, do Brasil nos últimos vídeos. Então vamos entrar aí, né, mais umas reflexões aí para fazermos, tá certo? Então vamos lá, mais de 36 milhões de americanos recém-desempregados nas últimas 8 semanas. E o Nasdaq aumentou mais de 30% no mesmo período, né? Então, mais uma vez, né, pessoal, a reflexão de que não importa absolutamente nada que ocorra no mundo real e as ações continuam subindo. É óbvio, né, que isso é uma bizarrice. Isso não deveria ser dessa forma. Ah, não, mas passando aí o problema de saúde que a gente tem, tudo vai voltar. Isso é uma ideia ridícula. É óbvio que os negócios que estão sendo fechados vão demorar muito para voltar, né, ao que produziam antes da crise. Então, realmente, essa é uma concepção muito errada. E aí trouxemos, né, essa questão da Bloomberg, né, um dos maiores portais aí do mundo, que realmente, de novo, né, já falamos aí, a mídia já está se posicionando, dizendo que isso é algo errado, os bancos começaram a se posicionar, né, grandes bancos aí, então trouxemos o JP Morgan, o Goldman Sachs falando que o valor das ações está se distanciando demais e isso pode trazer um problema. Então, e agora, né, grandes investidores de Wall Street também estão dizendo a mesma coisa. Então aí está, né? Pesos pesados de Wall Street estão soando alarme sobre ações, né? Tepper, que é a faculdade, né, diz que o mercado de ações está mais supervalorizado desde 1999, né? Então, gente, de novo, né, como pode... vejam, são os players, né, as pessoas que, os investidores, as empresas que estão ali no dia a dia, né? Não é assim alguém de fora, os sites underground, não, né? São players mesmo importantes, poderosos aí, já falando que uma nova queda, né, é inevitável e será uma queda muito profunda, né, pessoal? Então, de novo, né, gente, é assim, quando ocorrer, e realmente vai ser uma queda maior que a primeira, pois tem várias questões aí, né, que estão concentradas agora, não vai adiantar, né, pessoal, ficar triste porque estava ali investido, né, em ações. Quem perder também o bonde aí, né, das opções, uma excelente forma, né, de tirar algum dinheiro no momento que isso eclodir. Aí realmente, gente, assim, né, mais avisos do que tivemos, então toda a mídia, todos os players, né, agora os grandes nomes aí de Wall Street. Então é isso, de novo, né, a pessoa que não estiver bem posicionada, ela vai pagar exatamente por ter entrado no mercado sem conhecimento, né? Como falamos, na primeira vez tudo bem, tínhamos muitos anos aí, né, que isso não ocorria, mas agora, né, as pessoas que estão entrando participaram desse primeiro movimento, tinham tudo para acessar, né, essas informações, que a coisa está absurdamente inflada e ainda assim não se posicionaram, né, pessoal? Aí, infelizmente, paciência, né? E para descontrair um pouco, né, gente, sempre falamos aí que hoje em dia, né, a humanidade é muito facilmente monitorada, não apenas pelas questões aí, né, de câmeras, de inteligência artificial, mas há uma questão, né, que é muito simples mesmo de nos monitorar, exatamente as expressões que buscamos, né, na internet. Vejam que tem sites aí que, né, são pagos apenas para mapear esse tipo de coisa, não apenas nas redes sociais, mas também nos, né, buscadores aí, que hoje praticamente só o Google, né, que é utilizado, né, porque realmente tem uma inteligência aí melhor. Então vejam aí, né, uma grande, né, quantidade do uso da expressão sem precedentes, né, encontrada pelo Google. E eu certamente fiz a minha parte aí, né, o economista falando. Então, olha só, né, nunca é sem precedente o uso da expressão sem precedente, né, pessoal? Então, muito interessante, e é óbvio, né, que isso está diretamente ligado ao mercado financeiro e, infelizmente, né, as situações aí de recorde na saúde, né, vai chegar um momento também que vai ser o recorde, infelizmente, de necessidade, né, de fome mesmo. Mas vejam só, né, mais uma vez, aquilo, né, que as pessoas buscam na internet, é possível aí extrair informações aí tão preciosas, né, como a gente já é completamente aí, né, ratinho de laboratório mesmo, a gente nem precisa fazer muita coisa, você dentro da sua casa, não precisa mais nem sair, o que você pensa, o que você sente já é monitorado, né, porque você de alguma forma vai lá, busca na internet sobre aquilo e pronto, tem pessoas que já estão mapeando esse tipo de comportamento. Muito interessante também, né? E não só as buscas, né? Temos também aí o sentimento do consumidor. Vejam esse gráfico também, é incrível, né?
E é muito bacana, né, gente? Porque o mercado financeiro, ele sempre, né, de alguma forma, ele realmente representa, né, um sentimento da nação, né, porque não do mundo mesmo. E vejam aí, né, quando as ações tiveram uma queda aí muito expressiva em março, o sentimento, né, a expectativa do consumidor também caiu aí muito mais do que qualquer outro momento na nossa história. Depois de março, quando começou a ter uma melhora, né, vejam de novo como a bolsa, né, de alguma forma, mesmo que, né, de uma maneira tão distante, ainda representa um pouco o sentimento, né, geral, não só do consumidor, mas enfim, de todo mundo, né? Então, depois de março, subiu um pouquinho o sentimento do consumidor, a expectativa do consumidor, e isso trouxe essa alta enorme, né, na bolsa, ou uma coisa, né, o ovo e a galinha aí, não dá para falar quem veio primeiro, mas mesmo assim, né, a distância entre o que foi valorizado na bolsa e a expectativa do consumidor, realmente, vejam aí, ainda é um universo inteiro, né. E indo um pouco mais à frente, né, vejam aí uma questão também que nós mesmo aqui, né, que temos aí tantas questões pessimistas, não esperávamos, né, que explodisse desse tamanho já agora, porque ainda temos um longo caminho pela frente, né, na crise. Olhem aí, esperem um minuto, eu pensei que o mercado imobiliário não era o problema dessa vez. O Fed acabou de comprar uma quantidade recorde de títulos lastreados em hipotecas na semana passada, gente. Exatamente como 2008. Representou 84% de seu estímulo mais recente. Parece que outra parte da economia poderia estar nadando nua. Pessoal, inacreditável, né? Então, vejam que no pico ali já em 2009, né, o Fed entrou então com esse aporte em 170, né, bilhões de dólares e agora já entrou então com 178, né? Realmente é muito dinheiro e o mais incrível, né, pessoal? De novo, não estamos ainda no topo da crise, né? Uma segunda queda aí é muito esperada, talvez uma terceira. E já passamos, né, 2009, cujo centro da crise foram exatamente os imóveis, né? Como que a gente pode explicar isso? Esse, pessoal, é o tipo de coisa que a gente só consegue explicar se entendermos, né, exatamente o que a gente falava aqui antes de estourar o problema de saúde, né? Não é um problema de saúde, é um problema de bolhas financeiras, não é mesmo? Então, todos os empréstimos dos Estados Unidos já estavam extremamente, né, de novo securitizados, então pegavam ali dívida de várias pessoas, faziam, né, novos empréstimos, pegavam empréstimos arriscados e colocavam tudo no mesmo bolo e falavam que não era arriscado. Então, essa questão já, né, o Fed tendo que comprar, né, títulos lastreados em hipotecas, já nesse momento, né, exatamente isso significa que antes mesmo, né, de qualquer crise, nós já tínhamos armado as mesmas bombinhas que explodiram em 2008, 2007, 2008, 2009, né? Então aí está. E de novo é só o começo, não temos ainda ideia da segunda queda, o tamanho do problema econômico que virá, mas com certeza então, de novo, né, os imóveis serão altamente impactados. E aí muitas pessoas perguntam, ô Morfeu, mas isso vai impactar também, né, os imóveis aqui brasileiros, né? A gente não tem tanta securitização, mas com certeza, né, pessoal? Com certeza aí não é uma questão, né, de securitização. De novo, a securitização, aqueles CLOs, CDOs ali que a gente já cansou de falar, eles trazem, né, uma grande alavancagem, né, dos problemas, dos riscos. Então, o que era uma bombinha se torna uma grande bomba atômica, que se torna uma grande bomba de hidrogênio. Então, essa questão em si, né, de você alavancar essas dívidas, esses empréstimos imobiliários, a gente realmente não tem no Brasil, né, não tem no Brasil. Esse tipo de problema a gente não vai ter aqui, né. O problema que a gente vai ter em termos de imóveis é exatamente o que a gente sempre falava, que estava relacionado aos FIs, não é mesmo? A base, né, do comércio imobiliário é, claro, a renda da população. Tá certo? Porque você pode comprar imóvel para especular. São muitos imóveis novos, né? Se você. É que nem a bolsa, né? Vai chegar um momento que o mercado especulativo e a realidade eles vão ter que se encontrar de uma certa forma, não é mesmo? Que foi o que aconteceu no Brasil, né? Então, depois de 2008, os imóveis não tiveram mais um aumento de valor, porque a renda do povo já tinha caído muito. Então, você pode especular o quanto você quiser, vai chegar uma hora
que a renda da população que vai comprar aquele imóvel, né, no último momento, vai ser importante. E como a gente vai ter um desemprego recorde, a renda, né, mesmo quando passar, as pessoas vão ser contratadas por salários muito menores, não é mesmo? Então isso tende a impactar profundamente o preço dos imóveis, né? E é aí que vai vir, sim, uma queda enorme nos nossos preços, né? E para quem tiver líquido, né, para quem tiver dinheiro, excelentes oportunidades. E aí, gente, olha só, né, uma questão, só falamos, né, só trazemos notícias ruins aí, então finalmente trouxemos uma notícia boa, que realmente é muito boa, olha só, melhorou a crise de outras economias da zona do euro, desculpa, a Alemanha, né, se saiu melhor, né, do que as outras economias. Então o PIB caiu apenas, né, entre aspas, e de novo, né, ainda é só uma ideia, porque até o final do ano a gente ainda vai ter muito problema, 2,2% versus 3,8% para a zona do euro, né? Isso despertará o desejo na França de a Alemanha pegar mais no fundo da recuperação da União Europeia. Ou seja, já que a Alemanha não se lascou tanto, vejam esse gráfico aí, realmente está muito bacana também, a zona do euro e a Alemanha, né? Então, a zona do euro aí em azul caiu muito mais do que a Alemanha, mas, de novo, né, pessoal? A União Europeia, ela depende da saúde da Alemanha, porque a Alemanha é a grande financiadora de tudo que ocorre lá, não é mesmo? Então, a Itália tem uma queda enorme, né, de produção de tudo, a Alemanha vai lá e compra os títulos, né? A Espanha mesmo está indo no mesmo caminho. A Grécia, né, na época que teve problema, a Alemanha foi lá e ajudou. Então, a Alemanha é a grande mãezona de tudo lá, né? Se ela tiver uma queda tão profunda ou quase tão profunda quanto o resto da União Europeia, seria realmente uma catástrofe nesse momento a União Europeia se desintegrar, né? Então, assim, isso dá um certo respiro, com certeza os países da União Europeia vão esperar mais da Alemanha, né? Então, de uma certa forma, isso realmente é uma notícia muito positiva. O que isso pode causar, né, pessoal? Mesmo sendo menor, né, pode ser que na Alemanha ocorra aí um grande problema também, óbvio, né, de social mesmo, e que no futuro aí, né, os alemães decidam eleger um governo mais extremo, né? Extremo como? Extremo de fechar portas, né, de sair mesmo, né, da União Europeia, de não comprar mais esses títulos podres de outros países, que seria algo justo, né, convenhamos, seria algo justo, né, não é justo uma nação levar outra nas costas, não é mesmo? E isso realmente causando, né, esse fim da União Europeia traria, né, consequências enormes. Imaginem, nações aí como a Itália e a Espanha poderiam ter problemas parecidos com países de terceiro mundo, os emergentes, né? Então, é muito importante a gente fixar nessa questão. Então, aí, finalmente, uma boa notícia, hein, no canal do Morfeu. E aí, para fechar, né, pessoal, vamos falar aí, então, sobre a teoria, né, do Tuomas aí, que ele também presta, né, serviço financeiro, tem PhD em economia, e ele trouxe, né, uma questão muito interessante. Vejam aí, né, ele já falava então que o curso natural, né, da próxima crise seria então primeiro um Black Swan, que seria aí, né, um cisne negro, que foi exatamente esse problema de saúde que a gente teve. Isso é inquestionável, né, independente de tudo que a gente falou, as consequências não são um cisne negro, não é? Porque, como mostramos aqui nesse vídeo, já tínhamos ali diversas bolhas prontinhas para explodir. Então o problema financeiro em si não foi, né, um cisne negro, mas sim apareceu algo completamente imprevisível, que foi, né, a doença. Então isso seria no primeiro marco aí, né, começaria todo o problema então com algo imprevisível, aí começaria o colapso, seria, né, o próximo passo. Poder para as elites, né, que é exatamente isso que está acontecendo. Se a gente for pensar, as pessoas pobres, né, estão em casa, estão perdendo dinheiro. O muito pobre, que era informal, está totalmente lascado, vai ter que viver de uma esmola do governo. O cara que é classe média, ele vai, né, já está ou vai muito em breve ser mandado embora ou ter cortes no seu salário, né? O que vai sobrar? A elite, realmente. Vejam que a televisão tá a todo vapor, as mídias estão ganhando dinheiro como nunca, né? Maravilha, esse foi o próximo passo. O passo seguinte seria exatamente o que é o título desse vídeo, né? Que é o dilúvio
zumbi. Olha só que coisa de ficção científica, né? Então, estamos na segunda etapa do colapso econômico. O próximo estágio é o dilúvio, que começará dentro dos próximos 2 meses, em que empresas zumbis, que antes sobreviviam de crédito barato, né, começarão a falência. Perfeito, né, gente? Isso aí realmente faz todo sentido. Porque se formos pensar, né, empresas zumbis, empresas que não têm lucro, né, então vive-se do quê? Né? De investimento, né, de acionista, de empréstimo bancário, né? Ou seja, alguém está financiando, né? Alguém está financiando esse pessoal. E com o crédito, né? Já mostramos aqui diversas vezes, apesar de toda essa injeção aí do Banco Central, do mundo inteiro, os bancos privados estão emprestando menos, né? Então, com esse crédito diminuindo, essas empresas simplesmente não vão ter como, né, continuar. E logo em seguida, então, seria aí, né, a quebra olha só, exatamente o que a gente acabou de falar, né, a quebra do euro, né, um problema aí de comida mesmo, hein, gente, isso aí, né, é o que é o mais preocupante, e logo em seguida a recuperação, né, pessoal, então é por isso que a gente sempre tem que ter também em mente, né, por pior que sejam aí as perspectivas, né, gente, a gente sempre fala isso, depois de toda essa bagunça vai ter uma recuperação. Aí depois, né, vem exatamente o balanço aí, o balanço das trevas, né, falando tudo que ocorreu. Mas, gente, é sempre importante manter esse foco, né? A economia sempre volta, então a ação ali que estiver valendo R$ 1, uma hora ela volta, óbvio, né? A não ser as empresas aí que quebrarem realmente, então você compra ali uma empresa, né, de aviação, por exemplo, Pichincha, e ela quebra, você se lascou, né? Isso não tem jeito mesmo, por isso que tem que tomar muito cuidado, óbvio, né? Então grandes retornos trazem grandes riscos, né? Então a empresa que sobreviver vai trazer aí retornos insanos, 1000%, né, em 2, 3 anos. São coisas assim absurdas, mas tem que acertar a empresa que vai sobreviver, né? Então, gente, além dessa questão, de novo, né, ruim realmente de as empresas zumbis, o euro vai dar problema até, né, de food, aí, comida mesmo. Em seguida vem a recuperação e quem conseguir, né, manter a calma, quem conseguir estar líquido, gente, de novo a importância aí, o que vai ter adiantado comprar ação, né, na alta, olha só, tudo que caiu a gente ainda está numa alta, né, o que vai ter adiantado comprar ações, então, em um momento de alta, se ainda vai cair tanto. Maravilha, pessoal, então é isso daí, né, mais uma vez, são informações aí não tão boas, né, mas, de novo, é importante, fundamental, para que nós estejamos protegidos, né, vamos agir da melhor maneira, da maneira correta aí, até mesmo para quando tiver a queda conseguir alguma coisa. Então é isso daí. Entre nas nossas comunidades, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço!